Sou Raíla Reis, aluna da graduação do curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, orientada pela professora Silvana Mota Barbosa no desenvolvimento da pesquisa intitulada Por que Dona Isabel Maria foi regente e a princesa Dona Januária, sua sobrinha, não assumiu o poder no século XIX? No desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados como fontes os jornais disponíveis no acervo da Biblioteca Digital Brasileira, algumas cartas presentes no acervo do Museu Imperial de Petrópolis e documentos encontrados no Arquivo Nacional da Torre do Tom. O recorte temporal adotado transita entre os anos de 1826 a 1828 e o ano de 1840. A presente pesquisa é uma viagem, não só no tempo, mas entre nações do século XIX. Ela busca refletir sobre a trajetória política de duas mulheres, Dona Isabel Maria e Dona Januária, que eram, respectivamente, tia e sobrinha. Vamos embarcar nessa viagem? A primeira parada é o Reino de Portugal entre os anos de 1826 a 1828. Você já ouviu falar na princesa Dona Isabel Maria? Ela é uma das filhas de Dom João VI, que governou Portugal logo após a sua morte. Ela esteve no centro da disputa política pelo trono português, travada entre seus dois irmãos, Dom Miguel e Dom Pedro I. Como Dona Isabel assumiu o cargo de regente? Ela foi escolhida pelo próprio Dom João VI para presidir o Conselho de Regência pouco antes da morte de seu pai. Apesar de ter declarado que nunca teve a ambição de governar, Dona Isabel Maria se revelou uma governante de fibra, que tomou decisões autônomas. Prova disso é que, em agosto de 1826, ela se autoproclama regente durante a menoridade de Dona Maria da Glória. Como foi a regência de Dona Isabel Maria? Um cenário conturbado que Portugal enfrentava naquele momento, marcado pela eclosão de diversas rebeliões, exigiu de Dona Isabel Maria uma postura firme. Diante disso, ela assinou um acordo com o rei britânico Jorge IV a fim de garantir o envio de tropas inglesas para cessar as revoltas. Fica nítido que a regência de Dona Isabel foi um momento decisivo e significativo. Como a regência de Dona Isabel nos ajuda a compreender a trajetória de Dona Januária? Para responder essa pergunta, é preciso embarcar rumo a um novo destino, o Império do Brasil em 1840. Dona Januária era irmã de Dom Pedro II e foi cotada para assumir a regência em 1840, quando tinha direitos constitucionais de assumir o trono. No entanto, o que ocorreu foi o golpe da maioridade, que declarou seu irmão imperador do Brasil aos 14 anos. Pensar na regência de Dona Isabel Maria nos ajuda a compreender a trajetória política de Januária, porque os dois casos possuem muitas semelhanças, e a principal delas é o fato de ambas terem sido cotadas para serem regentes durante a menoridade dos legítimos herdeiros do trono. Mas por que Dona Isabel se torna regente e sua sobrinha não assume o poder? Para responder essa pergunta, é preciso ter em mente que os dois casos possuem uma contradição entre si. Em Portugal, existia a Lei Sálica, que excluía as mulheres da herança do trono. Mesmo assim, Dona Isabel Maria assumiu o poder. E no Brasil, apesar de não existir essa lei, Januária foi impedida de governar. Afinal, por que Dona Januária não se torna regente em 1840? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é José de Alencar, que foi deputado em 1867, quando escreveu um livro que nos permite compreender o pensamento compartilhado pelos parlamentares do século XIX. O primeiro aspecto apontado pelo autor se refere ao fato de que, quando os políticos liam a palavra príncipe na Constituição, eles sabiam que esse era um termo que se referia aos príncipes e às princesas. Isso significa que os parlamentares, ao lerem o artigo 126 da Constituição, entendiam que Januária deveria assumir o poder. No entanto, preferiam aclamar Dom Pedro II imperador, por acreditarem que a regência dessa princesa traria males ao país. O que explica a postura desses parlamentares, segundo José de Alencar, seria a existência de uma lei moral dos costumes, que se sobrepunha à lei política. Assim, apesar da Constituição determinar que Januária deveria assumir o poder em 1840, a lei social exerceu maior influência, e ela foi privada de seu direito político. Portanto, é possível concluir que o golpe da maioridade possui uma justificativa que transcende as disputas entre os grupos políticos da época. Isso porque, em 1840, Dona Januária não se torna regente exatamente por ser mulher, já que, no Império Brasileiro, quando o que estava em debate eram os direitos femininos, o que mandava era a lei dos costumes, que era responsável por privar a mulher do direito político, e que determinava que somente em último caso, em enormes exceções, quando não houvesse outra alternativa, é que se poderia aceitar uma mulher no poder, pois seu lugar não era a política, mas sim a esfera privada.